pai de família foi pego por um soldado e seria lançado numa cova, seria lançado vivo numa cova que havia nos campos de concentração. Então, não bastasse já aquele cenário de dor, de perda, de tragédia, aquele cenário no qual não conseguimos imaginar nem animais vivendo ali. Não bastasse isso, havia ainda como piorar. No campo de concentração haviam covas que, como que para punir e disciplinar, para ensinar a que os prisioneiros não fizessem motins, lançavam-nos vivos e os deixavam morrer, sem comida, sem bebida, amontoados uns sobre os outros, dezenas de pessoas vivas, lançadas numa cova, num fosso tampado, onde mal entrava a luz do dia, eram lançadas lá e faziam suas necessidades, se urinavam, adoeciam e finalmente morriam. Um pai de família foi pego para ser lançado e suplicou ao soldado que não o lançasse naquele lugar, não o condenassem definitivamente à morte, porque ele ainda tinha esperança de que encontraria sua família fora do campo de concentração e poderia cuidar dela. Precisava cuidar dela porque ele era o pai daquela família. Diante de uma cena dessa, precisa meditar quem a gente seria. Havia um homem ali, esse sujeito chamado Maximiliano Kolbe, que vendo aquilo tudo, pensou, olha, esse sujeito é um pai de família, ele tem crianças e mulher para cuidar, e eu, aqui nessa terra, não as tenho. Tenho muitos filhos espirituais, mas não tenho mulher e filhos para criar. E esse sujeito, então, se prontificou para trocar de lugar com aquele pai de família. Se deu em sacrifício. O soldado rindo, zombando daquele ato heróico de amor, mas um olhar turvo pelo mal não enxerga os atos de amor grandiosos. Né? Zombando, pegou aquele sacerdote, Maximiliano Kolbe, e fez a troca. Lançou, o depositou no calabouço. Ocorre que os dias iam passando e os soldados entravam lá de 3 em 3, de 4 em 4 dias para ver quem tinha morrido. E eventualmente recolhiam o morto e eventualmente deixavam o morto lá apodrecendo junto dos vivos, já em estado de inanição. E uma coisa curiosa aconteceu na cova, nas covas, que eram várias covas próximas umas às outras. Uma coisa curiosa aconteceu nas covas ali naquele tempo em que Maximiliano Kolbe lá embaixo estava. E os soldados testemunham que havia uma grande paz entre aqueles condenados à morte, numa situação ainda mais vil do que a situação do campo de cima, do campo de concentração. Havia uma grande paz ali, que o Maximiliano Kolbe entoava cânticos, hinos de louvor, cantos de amor a Deus e batizava as pessoas. Celebrava o sacramento da confissão para as pessoas que estavam ali embaixo. Recém-chegadas à fé, muitos judeus, né, muitos já tinham esquecido da sua fé. Então, mesmo no estado onde tudo nos é tirado, tudo é tirado da gente, é possível dar uma resposta profundamente humana, que afirma a grandeza do espírito, que afirma a magnanimidade do espírito humano. Um espírito, por assim dizer, indomável. Indomável no amor, indomável na esperança. Aí está a força humana. A força do braço apodrece. A força do braço some. A força do espírito, essa sim, é perene. A força de um espírito que se deixa dobrar, conduzir, beijar, se deixa ser inflado pelo amor que vem do alto. Maximiliano Kolbe, então, durou dias ali. Muito mais do que a razão podia esperar. E os soldados, olhando para aquilo tudo, já não acreditavam mais no que viam, porque viam um homem sereno, posto de joelhos, com a mão estendida, abençoando inclusive, e se prontificando a perdoar aqueles que o aprisionaram lá. E finalmente matam uma poção letal nas suas veias. E ele morre. Quem somos nós ao abrirmos os olhos pela manhã? Quem é você? Quem sou eu? Ao abrirmos os olhos pela manhã. Porque convenhamos, ao abrir os olhos pela manhã, a gente não se depara. Um muro de concreto cercado por arames farpados e soldados armados, desejando nada mais que o nosso fim, nossa morte. Sim, a gente encontra dificuldades na vida, como eu dizia no início. Perdas eventuais, raras. Como é raro a gente perder um pai, como é raro a gente perder um filho. De tempos em tempos, a gente perde alguém. Em geral, a gente perde essas pessoas de modo natural, inclusive, ou seja, com doença. Como é raro a gente, de fato, passar fome. Como é raro a gente passar fome verdadeira. Como é raro alguém aqui que já tenha passado fome de verdade. É raro. Como é raro a gente não ter um lugar para dormir. É raro. Uma pessoa muito querida que eu atendia nas sessões de terapia abriu uma vez o Skype e já começou a sessão se queixando. E ela se queixava porque tinha acabado de se mudar, feito uma mudança, e ela havia se mudado de um lugar bom para um lugar melhor ainda. E numa passada de câmera, ela estava no Skype comigo, ela queria me mostrar o motivo do seu degredo, o motivo da sua reclamação. Ela pegou o computador, pegou o laptop dela, me mostrou o motivo, né? Ela virou assim um laptop, e nesse giro eu pude contemplar a pequena mansão que ela morava, pessoas ali trabalhando inclusive. Mas ela mostrou o motivo do seu degredo. Ela apontou para uma janela, e atrás da janela eu pude ver uma baía belíssima, cercada por um relvado, uma baía que tinha iates e barcos à vela.
E ela apontou para a janela. O motivo do seu degredo, o motivo da sua tristeza, o motivo da sua reclamação, as cortinas não haviam chegado. E ela estava irritada, porque precisava despertar mais cedo, já aqui. A luz do sol entrava pela janela e alcançava na cama, e ela já despertava. E ela reclamava, e ela começou reclamando de verdade. De verdade. E assim que a reclamação dela terminou, eu não pude fazer mais senão olhar um pouco a fundo na câmera, né? Porque nos olhos eu não conseguiria olhar, mas eu olhei na câmera a fundo e esbocei um pequeno sorriso de contentamento. Olhei a fundo e fiz assim. Um sorriso de contentamento e interrogação. E imediatamente, porque ela era uma alma sensível também, ela meio que esboçou um choro e começou a rir. E fez assim. E fez assim, né? Tapou, botou a mão na testa, balançando a cabeça. Esfregou, né? A cara com a mão e falou, meu Deus, doutor Ítalo. Aí eu ri e falei, meu Deus. Aí ela falou, que problemão. Já se dando conta de que se a gente tem a cabeça no lugar, os nossos problemas são cortinas mal postas. São janelas sem cortina. É um problema, sim, ninguém tem dúvida que uma janela sem cortina é um problema. Qual é o tamanho desse problema? E aqui tá essa linha, essa é a linha que a gente traça. Aqui tá essa linha, essa é a linha que se apresenta pra gente, uma fronteira. Ou a gente tá do lado dos que se abatem com tudo e por tudo, ou a gente está do lado daqueles que pretendem afirmar gozosamente a magnanimidade da vida, a magnanimidade do que pode ser o ser humano, mediante uma contemplação verdadeira e calma da estrutura mesma desse mundo. A estrutura mesma desse mundo não nos deixa dúvida. A gente vive num mundo de carência, de falta. Tudo aqui nesse mundo, material, quebra, apaga, some, esvazia, afunda, voa. O que de fato a gente tem entre mãos? Essa é uma pergunta. Se a aposta da nossa vida é recolher entre as nossas mãos tudo quanto é material, tudo quanto nos dá prazer, ou tudo quanto nos dá satisfação apenas, a gente já apostamos sem dúvida, na tristeza e no, anotem, fracasso. Por que, Ítalo, fracasso? Ora, pensa comigo. Se a aposta da minha vida é escrevê-la, desejando um argumento, desejando que a sua realização última, a sua realização final seja a acumulação, a posse de bem-estar, de saúde, de conforto, a gente perdeu. Por que a gente perdeu? Anota isso. Porque existe uma verdade derradeira, e talvez seja a única verdade, diante da qual a gente não pode escapar. O passo final da nossa vida é a morte. A gente vai morrer. E morrer significa perder a saúde. Morrer significa perder o fôlego. Morrer significa perder sangue. Morrer significa perder essa harmonia material. Isso é a definição. Logo, se a nossa aposta é no acúmulo dessas coisas que nos dão conforto, nos dão bem-estar, a gente sabe já, a gente perdeu. Entenda, esse é um dos motivos maiores dos sofrimentos do nosso tempo. É apostar num argumento vital fadado à falha, fadado ao fracasso. E a gente pode saber disso consciente ou inconscientemente.